FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e estou aqui para mais uma edição do Caminho para a Easy, que é o quadro aqui do TTG que fala sobre a PHF, que é a Premier Hockey Federation, a liga majoritariamente feminina da América do Norte. Se você está chegando agora, o Caminho para a Easy é um novo quadro aqui do Tic Tac Go, então ele não existia antes, é a nossa primeira vez, nosso primeiro ano fazendo ele. E o Tic Tac Go é o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok, nossa arroba é TicTacGo. Também se inscreve lá no nosso canal do YouTube procurando por Tic Tac Go. Todos os links também são aqui na descrição do episódio, inclusive a nossa lojinha e o nosso cupom de desconto que a gente tem com o Mr. Varsity. Então, como vocês já sabem, a gente tá um pouquinho atrasado aqui, mas logo a gente já vai chegar nas semanas atuais da PHF. E hoje o nosso episódio vai falar dos jogos que aconteceram dos dias 3 a 6 de fevereiro. Então, bora lá saber em que pé que tá a situação dos times na corrida da Isobel Cup. Como vocês já devem saber, os jogos da PHF acontecem apenas nos finais de semana e são no formato de séries. Como assim? Os dois mesmos times vão se enfrentar duas vezes no mesmo fim de semana, geralmente sexta e sábado ou sábado e domingo. Mas, volta e meia, precisa dar uma remanejada por conta de condições climáticas, enfim, alguns jogos não conseguem ocorrer, então eles fazem algumas alterações e foi o que aconteceu nesse fim de semana em específico. Então vocês vão ver que alguns times tiveram oponentes diferentes do que a gente está acostumado a ver, então não foi exatamente esse formato de séries. Mas a gente vai começar falando então do primeiro jogo que aconteceu na sexta-feira, dia 3, foi entre o Connecticut Whale e o Metropolitan Riveters, na casa das Reeves, em New Jersey. Então, no primeiro período não teve gol, e no segundo, a Fanny Garrett Gasparix conseguiu abrir o placar, dando a vantagem para as donas da casa. No terceiro período, a Taylor Girard marcou e empatou para o Whale, forçou a prorrogação. Teve os 5 minutos de overtime, mas ninguém conseguiu marcar, então fomos para a disputa de pênaltis, onde a Mintu Tuominen conseguiu marcar o gol vencedor, então vitória das Riveters por 2-1. No sábado, teve também o jogo entre Buffalo Bills e Toronto Six em Toronto. No primeiro período não teve gols, mas a Cheyenne do Arcangelo marcou 2 gols, dando a vantagem de 2-0 para Six no segundo. No terceiro período, para fechar, a Michaela Keiva conseguiu marcar o último gol do Six, que venceram por 3-0 sobre as Bills. No dia seguinte, tivemos um repeteco desse jogo. As Bills estavam procurando aí uma revanche, porque elas estão numa situação bem delicada na tabela, mas não foi bem isso que aconteceu. No primeiro período, os dois times marcaram gols. A Emma Nutinen e a Maddie Nichols foram as jogadoras que marcaram para as Bills, enquanto a Lexi Templeman e a Brienne Wilson Bennett marcaram para o Six, então empatado em 2-2. No segundo período, a Cheyenne Arcangelo, a Brooke Boquist e a Emma Woods marcaram para o Six, então o placar ficou 5-2. E no terceiro período, a Daryl Watts e a Michaela Keiva marcaram mais 2 gols para o Six, que venceram as Bills por 7-2. Já o Metropolitan Riveters trocou aí de oponente e dessa vez jogou contra o Boston Pride em Boston. No primeiro período, a Sammy Davis marcou para o Pride, dando a vantagem de 1-0. E depois, no segundo período, sem gols, a Ellie Armstrong, a Gillian Dempsey, a Lauren Gable e a Kaylee Fredkin conseguiram marcar os gols do Pride, dando a vitória de 5-0. E aí o Boston Pride, no dia seguinte, pegou
quem? Connecticut Whale, ou seja, daquele primeiro jogo que tinha acontecido lá. E no dia seguinte, o Boston Pride que trocou de oponente. Como o Metropolitan River já tinha jogado os 2 jogos do fim de semana, dessa vez elas pegaram o Connecticut Whale, que assim também encerraria os jogos do fim de semana. Então, também aconteceu em Boston, no primeiro período a Lauren Gable e a Taylor House assumiram aí o placar do Boston Pride por 2-0, mas a Alyssa Wolfeller conseguiu colocar o Whale no placar também. No segundo período, a Lauren Gable marcou seu segundo gol e a Gillian Dempsey também marcou um. Então, Boston Pride estava vencendo por 4-1. E no último período, a Katrin Lonegren conseguiu marcar um gol por Whale, mas a Elizabeth Giger marcou mais um por Pride, que saiu vencedor com um placar de 5-2 sobre o time de Connecticut. O jogo entre Montreal Force e Minnesota Whitecaps não aconteceu primeiramente no dia planejado por conta de condições climáticas e ele foi jogado para segunda-feira. Então, teve essa pequena mudancinha, mas conseguiram dar uma remanejada rapidinha, não foi nada que demorou muito tempo para acontecer. Então, elas conseguiram jogar o primeiro jogo da série no domingo, em Montreal, e finalmente, depois de muito tempo, o Minnesota Whitecaps voltou pro gelo. No primeiro período, a Catherine Daou marcou pro Force, mas a Jonah Albers empatou. O segundo período não teve gol, e no terceiro, a Liz Shepard, a Sydney Morin e a Brittany Fleming conseguiram marcar e dar uma vitória para as Whitecaps por 4-1. E elas fecharam a série então na segunda-feira, que não é algo tão comum assim na PHF, né? Os jogos geralmente acontecem de sexta à noite até no domingo, mas por conta do clima teve essa pequena alteração. Então o Force recebeu novamente o time de Minnesota e no primeiro período a Anne-Sophie BT conseguiu marcar o primeiro gol do time de Montreal. A Brittany Fleming e a Ashley Brickeliuk viraram o jogo para as Whitecaps. No segundo período, a Denisa Krysova marcou mais um para as Whitecaps e no terceiro período a Alexandra Labelle marcou para o Force, mas não foi suficiente porque as Whitecaps conseguiram segurar aí e venceram o jogo por 3-2. Você já sabe que o Tic Tac Go faz parte da FN Network, mas você já conhece os outros podcasts da casa? Então, a gente tem um desafio para você, fã, e para você que também cria conteúdo relacionado a esportes internacionais aqui no Brasil. Se chama Desafio da Multiplicação de Download dos Conteúdos da Rede e a gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade, por isso a gente desafia você a indicar um podcast da FNN para um amigo ou até você mesmo conhecer um episódio diferente do que você já está acostumado, descobrir podcasts sobre outros times, outras ligas. Então a gente tem aqui algumas sugestões. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Aqui, pro time que gosta de hóquei no gelo, tem o Tic Tac Go, mas também tem o Icecast. Na MLB, tem o pessoal do Rebatida, que está cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts específicos de alguns times. Os que tem da NHL são os seguintes: podcast dos Ducks, para falar do Anaheim Ducks, o Bruins e Brejas, para falar do Boston Bruins, Fala Halcão, para falar do Chicago Blackhawks, Cannons Podcast, para falar do Columbus Blue Jackets, o Stars Cast fala do Dallas Stars, a Voz do Polvo fala do Detroit Red Wings, o Óleo no Gelo fala do Edmonton Oilers, o Wild Brazuca fala do Minnesota Wild, o Capivara do Hockey fala do New York Islanders, o Igloo Cast fala do Pittsburgh Penguins, o Depths of the Kraken fala do Seattle Kraken, o Blue Note fala do St. Louis Blues e o Pod Leafs fala do Toronto Maple Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais?
Não perde nenhum dos conteúdos do pessoal, segue @somosfnn ou acessa o site somosfnn.com.br e eu quero saber, você topa esse desafio? Agora, rapidinho, passando por algumas notícias que aconteceram nessa semana, então, foi que a PHF, né, geralmente anuncia a escolha das jogadoras do mês e dessa vez a atacante escolhida foi a Kennedy Marchment, do Connecticut Whale, que foi eleita a jogadora do mês de janeiro. Ela marcou 9 gols, deu 5 assistências e somou 14 pontos em 8 jogos. Então foi por isso que ela foi escolhida pela liga. Sobre as 3 estrelas da semana, nós temos em terceiro lugar a Corinne Schroeder, que é muito citada nesse podcast. Por quê? Porque é uma máquina de shoutouts, né? Então, nesse final de semana, ela teve 2 vitórias e conseguiu um shoutout, então ficou em terceiro. Eu já perdi as contas de quantos shoutouts ela já teve essa temporada, e a temporada de estreia dela, sempre legal lembrar isso. Em segundo lugar, temos a capitã do Toronto Six, a Cheyenne Arcangelo, que marcou 3 gols, deu uma assistência e teve 4 pontos. E em primeiro lugar, Lauren Gable, do Boston Pride, 3 gols, 4 assistências e 7 pontos. Agora, vamos passar rapidinho na classificação geral dos times. Em sétimo lugar, Buffalo Bills com 8 pontos. Em sexto, Montreal Force com 16. Em quinto, Metropolitan Riveters também com 16. Em quarto, Connecticut Whale com 26. Em terceiro, Minnesota Whitecaps com 32. Em segundo, Toronto Six com 36. E em primeiro, o Boston Pride com 40. E aí vocês podem até ficar chocados com a diferença, né, de pontos do primeiro pro último colocado, mas é uma temporada bem diferente da NHL, não tem como a gente comparar, e o sistema de pontuação delas também é diferente. Mas, de qualquer forma, todos os times já têm, em média, 17 jogos jogados, né? E desses 17, o Buffalo Bills venceu apenas 2, enquanto o Boston Pride, que é o time que tá no topo, venceu 14. Então, a situação do time das Bills tá bem complicada. E assim a gente encerra mais uma edição do Caminho pra Easy. Então não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e ouvir tanto os episódios do Tic Tac Go quanto os episódios do Passando a Limpo, que é um quadro sobre a NHL. Não é igual aqui o Caminho pra Easy, porque a diferença do tamanho das ligas, né, é um pouco gritante. Então, enquanto na PHF a gente tem 7 times e consegue fazer esse recap um pouco mais profundo, na NHL a gente não consegue ir tão detalhadamente assim de todos os jogos que aconteceram na semana, mas a gente sempre traz as principais notícias, atualizações sobre trocas, sobre lesões, tudo isso tá lá no Passando a Limpo, tem vários episódios já, é uma ótima fonte de informação se você não consegue acompanhar vários times, mas quer ficar por dentro do que tá acontecendo na liga, quer saber se o seu time rival tá fazendo movimentos interessantes. Então, ouçam, deem uma chance. E eu espero vocês para a próxima edição desse podcast, que vem muito mais em breve do que vocês imaginam. Então, um beijo e até a próxima.